produtividade pode aumentar com a educação também? Então, a educação. Por exemplo, como é que os países fazem para suprir a sua necessidade de gente qualificada? Eles compram gente qualificada fora do mundo, porque não dá tempo de... O investimento de educação é fundamental e ele gera resultado depois de 15, 20 anos. Então nós vamos esperar 15, 20 anos para crescer? Não pode. Como é que faz o Canadá? Por exemplo, no auge da crise, o Canadá ele permitiu a imigração em 2020 de 400, foi recorde, 400 mil trabalhadores foram levados para o Canadá. Desses 400 mil trabalhadores, aproximadamente 40 mil com mais de 17 anos de formação. 17 anos de formação é mestrado e doutorado. 40 mil. Quanto custa para uma nação, não estou dizendo para o indivíduo, mas para a nação, formar um indivíduo formado em física ou em matemática com 17 anos de educação? Custa $1 milhão. Portanto, o Canadá recebeu 40 mil, fora os 360 mil de técnicos. Só nisso aqui ele recebeu $40 bilhões de investimento sem gastar um centavo e sem ficar endividado. Aqui, quando houve aquele ápice que fizeram o Mais Médico e tentaram importar uns engenheiros de Portugal para a construção civil. Conseguiram. Sabe quantos? 120 pessoas. Então, por que crescimento é difícil? Porque crescimento não é só investir. É como se fosse uma orquestra sinfônica. Todo mundo tem que estar afinado, não pode faltar mão de obra. Nós estamos com 110 mil vagas no setor de tecnologia que não consegue ser preenchida no país. Isso limita a capacidade de crescimento. Tá certo? Então, a gente tem que fazer... A gente precisa começar a ficar muito mais exigente com relação ao papel do Estado. E exigente no quê? Na qualidade onde é gasto, no tipo do gasto, na formação de recursos humanos. Aí sim, vamos falar de saúde, vamos falar de segurança pública, que é o foco do Estado. O Estado não está aqui para produzir. Tá certo que a gente produz, mas não está aqui. Tá certo? Então, eu acho que a gente precisa, quando analisa essa coisa do crescimento econômico, a gente tem que ir à raiz. A raiz, Robert Solow fala sobre isso, a raiz, pilar número 1, produtividade, pilar número 2, demografia. Como é que os países na Europa fazem? A Alemanha recebe 1 milhão de imigrantes, você não quer nem saber que tipo de imigrante é. Por quê? Porque ela envelheceu. Os Estados Unidos fingem que estão controlando a fronteira, tem 30 milhões de pessoas, imigrantes ilegais, trabalhando dentro da economia. Por quê? Porque senão não tem vitalidade a economia. A China foi um milagre porque ela incorporou quase 350 milhões de trabalhadores do campo, foi incorporado na indústria. Agora começou a ter dificuldade. Por quê? Porque passou 40 anos com política de filho único. A China está envelhecendo. Tá certo? Então a gente precisa ficar atento nessas coisas, tá?